Oi, pessoal. Nós aqui num outro episódio do Psicomite e eu tô muito feliz porque hoje eu trouxe uma amiga, apesar da minha amiga Raquel não estar aqui, ela, né, teve um imprevisto, mas eu tô muito feliz que eu estou aqui com a doutora Lilian Fagion. Oi, Mari, eu tô bem Obrigada. feliz também com o convite, Ai, né? obrigada. Finalmente deu certo, né? Ai, que bom, que bom, tô muito feliz. E assim, gente, a Lilian poderia falar de uma infinidade de assuntos. Mas ela trouxe alguns mitos que eu acho que é super interessante para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a psiquiatria. Eu acho que é bem importante porque o tratamento psiquiátrico, né, ele é sempre envolto num universo assim muito fantasioso, de Sim. informações muito desencontradas. E eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Vai ser legal, né? E assim, Lilian, quanto a gente vê ainda uma psicofobia, né? Porque a psicóloga é pra gente que tem doido, que tem problema. E psiquiatra, então, Mais ainda, é pior. Aí é É o cúmulo da assustador. loucura. As pessoas falam, meu Deus, imagina que eu vou pro psiquiatra. Isso mudou um pouquinho, eu acho que na pandemia, né, Mari? Na época da pandemia, as pessoas começaram a dar um pouco mais de importância assim, para a saúde mental. Sim. Já que fisicamente estava todo mundo, né, um bom tanto fragilizado, então Sim. acho que a busca aí pela saúde mental apareceu mais na época da pandemia. Muito. E isso é bom, né? A pandemia não foi boa, mas a gente pode tirar lições de tudo na Com vida, né? certeza. E eu acho que mudou um pouquinho a visão que as pessoas têm sobre a importância da saúde mental, mas ainda assim existe a psicofobia. Quando a gente dentro do consultório, né, a gente encaminha, né, quando eu encaminho para você, encaminho para os profissionais, eu tenho que justificar muito esse encaminhamento ainda. Eu sinto muito isso, a não ser que o paciente esteja num nível de sofrimento muito grande. Aí ele sabe que ele precisa, Sim. porque ele tá doente. Né? Só que aí depois vem outro trabalho, né? Que é convencer a pessoa a continuar o tratamento. O tratamento, porque é verdade. muitos, né, passam aquela fase inicial de sofrimento, melhoram, mas ainda não é uma melhora sustentada, capaz da pessoa ter segurança com a própria vida, né? Tomar decisões adequadas. E aí muitos param o tratamento, fazem ali 3, 4 meses. Melhorei, né? Mas eu parei porque eu parei porque eu tava bem, né? Eu que tava bem, porque tava tratando. Exatamente. Ai, e aí depois volta para o sofrimento, né? Bom, você preparou pra gente, aí trouxe alguns mitos e eu achei super interessante. Então, o nosso episódio de hoje, gente, é sobre 7 mitos comuns sobre o tratamento na psiquiatria, né? Medicação psiquiátrica. E aí, Lilian, vamos começar do primeiro mito. Medicamentos psiquiátricos mudam a personalidade da pessoa? Me conta isso, Lilian. Claro que não, né? Mas assim, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem um descontrole e a medicação vai permitir que ela fique mais equilibrada. E isso pode confundir. Então, aquela pessoa que é muito irritada, que toma decisões de forma muito impulsiva, ela acha que essa é a personalidade dela, mas na verdade não percebe que isso causa sofrimento. Né, e causa prejuízo. E os medicamentos, daí eles entram para ajudar essa pessoa a regular as emoções, a funcionar de uma forma melhor. Então, não é exatamente mudar a personalidade, nem mudar o jeito, né, Mari? Nossa, mas é a pessoa se perceber funcionando de uma forma mais adequada. A mais adequada. Acho que isso é... Equilibrada. Equilibrada, Amiga, puxa exatamente. pouquinho pra cá o seu áudio, assim, o seu microfone. Isso, Assim? Produção, o som tá bom? Tá bom, tá. Eu falo um pouquinho baixo, né, Mari? Então... Não, eu fico porque eu quero que as pessoas ouçam, gente, é muito sério. Vocês precisam ouvir e assistir várias vezes, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Como essa crença de mudar a personalidade, né, e mudar o jeito, como isso é assustador. Porque, só que as pessoas não entendem que mudar a personalidade, gente... Isso nem com a terapia a gente consegue mudar tão fácil, com muitas sessões. A personalidade é uma construção ao longo da vida. A gente vai, através das nossas vivências, é que a gente vai formando a nossa personalidade. Então, não é um medicamento que vai fazer isso mudar. Sabe o que a gente fala? Eu trabalho a terapia de esquema, né? Não sei se você conhece terapia de esquema. Eu sou apaixonada. Eu sempre falo para as pessoas que dentro de nós existem várias partes de nós mesmos. Sim. Então, tem uma parte raivosa, tem uma parte, às vezes, impulsiva. Cada um vai constituindo as suas partes. E quando a gente sai do eixo,
às vezes aparece uma parte muito descompensada. Exatamente. E às vezes tão descompensada que a pessoa não consegue ter uma crítica sobre o que está acontecendo com ela. Exatamente. E aí, quando toma um medicamento, que a pessoa fica mais regulada, ela acha que ela está agindo, né, de um outro jeito, que não é mais ela. Mas, na verdade, não. É ela equilibrada. E isso né? é uma outra parte É uma dela. outra parte dela, Olha que ajustada, né, Mari? ajustada. E isso acaba mudando as relações também com as outras pessoas. Porque alguém que está descontrolado, está com dificuldade em tomar decisões adequadas, acaba envolvendo o meio, tudo. Muda a relação que a pessoa tem com o outro. Todo. E assim, né, Lívia, se a gente for pensar, né, você trata a partir de qual idade que o seu público? O meu público é de adulto e idoso. Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, o adulto, né, o marido ou a mulher, né, o marido que está descompensado, tinha um casamento e começou a descompensar, ficou mais desorganizado. Então, esse marido, quando ele não busca ajuda, quanto que isso reflete na relação com a esposa, com a família, como um todo, com os né? filhos, com né? Os filhos. E aí a gente estende isso para o trabalho, para os amigos. Muito bom. Então, assim, é mentira, né? É mentira. É mentira. Ah, que bom. Aí, essa é interessante, hein? Medicamentos psiquiátricos viciam, eu vou começar a tomar e nunca mais eu vou parar? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes medos, né? De quando as pessoas vão tomar medicamento. Essa é uma pergunta que eu escuto muito, com muita frequência no dias, eu acho. Quase todos os pacientes, né? Perguntam, mas eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Eu vou ficar dependente do remédio? E aí, é um mito, né? Isso não é uma verdade. A gente tem, sim, medicamentos que podem causar dependência, mas a grande maioria não causa dependência. O que a gente precisa pensar é que, às vezes, o transtorno que a gente está tratando é uma doença crônica. Assim como a gente tem diabetes, que exige remédio para sempre, né? Sim. A gente também tem transtornos na psiquiatria que exigem o tratamento de forma contínua. Exatamente. Então, se eu estou falando de uma doença grave, por exemplo, esquizofrenia, Sim. é uma doença grave que precisa de tratamento medicamentoso e é um medicamento de uso contínuo. Então, será que o remédio está causando dependência no paciente? Não, na verdade é o transtorno que exige o uso continuado do medicamento. Mas tem remédio, Mari, que causa dependência? Tem. Né? Hoje os principais são os benzodiazepínicos, aqueles que têm a tarja preta, né, na caixa, Sim. que é muito comum, que as pessoas usam muitas vezes de forma indiscriminada, sem acompanhamento, que é o Rivotril, Diazepam, Lexotan, os TANs, né? Que esses medicamentos podem causar dependência quando eles são usados sem um acompanhamento. Sim. E hoje a gente vê uma dependência meio nova aí, que é do Zolpidem. Nossa, assustadora. É bem assustadora. Quando o Zolpidem foi lançado, ele foi... Assim, a gente acreditava mesmo que fosse uma medicação não associada à dependência, que fosse algo seguro, mas com o passar do tempo, muitos pacientes evoluíram com dependências graves de Zolpidem. E até pessoas que nunca seria prescrito um Zolpidem, que não tem um prejuízo de sono, não tem uma queixa de sono, acabam ficando dependentes de Zolpidem. Né? Começa a usar sem critério, né? Porque eu quero dormir mais rápido. E o que pior que o Zolpidem é receita branca ainda, não é? Não é mais agora, não. né? Ou nunca foi? Ele era receita branca simples, né? E aí, de agosto para cá, a Anvisa mudou. Então, no Brasil todo agora é receituário azul. Isso é importante, porque super daí importante. contém um pouco, né, do uso indiscriminado. Muito paciente comprando sem receita e tomando quantidades absurdas de medicamento. Olha assim, Lilian, bom, você sabe que eu atendo adolescentes, né? O que eu vi e eu fiquei horrorizada é de falsificação de receita. E isso é muito grave. É muito grave. Porque era receituário branco. Isso não é uma coisa tão difícil de ser feita. Então, vi muitos adolescentes com questões aí graves de conduta. E assim, gente, não foi um caso. Falsificando receita. E já vi adolescentes tomando 20, 30 comprimidos de Zolpidem por dia. Isso é bem perigoso, né? Exige tratamento. Então,
é difícil de tratar, alguns pacientes precisam de internação. Então, sim, a gente tem remédios que causam dependência, tá? Mas a maioria não, a maioria é seguro. Os antidepressivos não causam dependência, os antipsicóticos não causam dependência, os estabilizadores de humor não causam dependência. Olha só, e o que é prescrito é a maioria. Exatamente, né? E até mesmo, Mário, o benzodiazepínico, por exemplo, se ele é usado com acompanhamento médico por um período curto, só naquela fase inicial de tratamento. Ou num quadro mais agudo, né? Exatamente. Um paciente que está tendo uma crise de pânico, ele precisa de um remédio que vai aliviar ele naquele momento da crise. Esse paciente, quando bem assistido, não vai fazer dependência do remédio. Agora, o que começa a tomar por conta, fazendo do remédio uma muleta, dá pra gente pensar. Qualquer coisa ele vai lá e toma um remédio. Esse paciente está em risco de fazer dependência. Exatamente. E assim, né, Lília, eu falo que faz muita diferença, nós não vai ter um mito lá da questão da terapia, né? Quanto o paciente, né, por exemplo, às vezes vocês prescrevem o benzodiazepínico. E aí eu fico sempre assim, porque às vezes o paciente que já tem um perfil de dependência, às vezes eu até converso com o psiquiatra para não prescrever o benzodiazepínico, porque aí tem um risco maior. E aí é tão bonitinho que meus pacientes, eles falam assim, nem tô tomando Rivotril, hein? Olha só! Eles veem isso como uma conquista. Aquele paciente que no primeiro mês de tratamento precisou usar algumas vezes. E o tratamento que eu falo de sucesso, o remédio vence. Né? O medicamento que o paciente usava ali, depois ele acaba vencendo. Ele não vai precisar mais. É isso mesmo. Que legal, essa é uma boa pergunta. Tomar medicação psiquiátrica é para pessoas fracas? Só gente fraca que precisa? Pois é, né? O pessoal acha que é pra gente fraco ou pra quem tá doido, né? Só pra quem é louco, jogando pedra na rua. Não, mas eu não sou louco. E, gente, na verdade, cuidar de saúde mental é um ato de coragem, né, Mari? É um ato de coragem. Assumir que você precisa de cuidado, né? Então, o que as pessoas veem como fragilidade, a gente tem que ver como fortaleza, como força. Você reconhecer que você não está bem, que você está num momento de vulnerabilidade e se propor a melhorar por você e pelas pessoas que convivem. Né? Então, é um ato, na verdade, de coragem buscar ajuda. Sabe que eu já ouvi várias vezes também, Lilian, pessoas que estavam em quadro mais deprimido, na verdade, quadro deprimido não, estavam numa evolução, evoluiu para uma depressão mesmo. E aí eu encaminhava para consulta com o médico, tudo, e a pessoa dizia assim, mas olha, eu não me sinto confortável de ir, porque Deus vai me curar, é minha falta de fé. E se sentiam até culpados por estarem deprimidos, né? Então, assim, depressão não é falta de fé, né, Lilian? Não, nem falta do que fazer. A gente escuta atrocidades, né? Mas são violências com quem... Do tipo, é falta de um tanque para lavar, é falta de uma roça para carpir. Dá uma enxada na mão dele. A pessoa tem tudo e tá aí reclamando. Isso. E aí, gente, é uma doença. Assim como a gente pode ter uma pneumonia, a gente também pode ter uma depressão, a gente pode ter uma síndrome do pânico, porque tem um componente biológico mesmo no cérebro. Sim. Eu falo para os pacientes, se não fosse uma patologia, uma doença, como é que o remédio iria agir? Sim. O remédio não iria agir na frescura. Não, né? Não age. O remédio age no cérebro para regular os nossos neurotransmissores, que estão alterados. Sim. Por questões genéticas, por questões ambientais também. Uma situação muito estressora, numa pessoa um pouco mais fragilizada ou que não tem um suporte tão grande para lidar com aquilo, vai fazer com que os neurotransmissores dela possam ser alterados. E ela tem uma depressão. E a gente precisa tratar. Sim, muito importante isso. E aí o quarto mito. Todos que tomam remédio psiquiátrico ficam dopados. Eu não vou ficar dopada. Essa é outra coisa. E aí eu gosto de explicar para os pacientes que não, né? O medicamento usado na dose certa e com a indicação correta não vai deixar ninguém dopado. Não. O objetivo do tratamento, né, Mari, é fazer com que a pessoa ela retorne à funcionalidade. Que ela consiga ter autonomia para ela tomar decisões, para ela poder compartilhar a vida, para ela poder trabalhar, ser funcional, ser feliz, né? Conseguir aproveitar, se relacionar.
E aí, como é que... Então, não faz muito sentido a gente dar um remédio Sim. se a gente quer tudo isso e aí a gente dá um remédio para essa pessoa ficar sedada, dopada. Aham. Então, não, né? O objetivo é o É, contrário. o contrário. Só que, claro, quando a gente tem alguns pacientes em situação de agitação muito grande, porque tem algumas doenças que fazem isso Sim. numa crise aguda. Então, vamos lá, um paciente que está com uma crise aguda de transtorno bipolar, um quadro de mania, que ele vai estar muito agitado, muito desorganizado. E que isso pode colocar ele e outras pessoas em risco. Exatamente, né? Às vezes o paciente fica tão confuso que ele pode ficar agressivo. Sim. E esse paciente, num primeiro momento, ele vai precisar ficar um pouquinho mais sonolento, sedado, até o cérebro se acalmar. E aí, depois, essa dose vai sendo reduzida, porque o objetivo é que a pessoa fique bem, Claro. né? Seja capaz de viver, né? Com qualidade. Então, os remédios não deixam ninguém dopado. Nossa, isso aqui é importantíssimo, né? As pessoas generalizam, né? Pegam um caso lá da vizinha, do filho da vizinha, que estava noutra rua, que ficou dopado e acabam generalizando para tudo. E assim, infelizmente, tem casos mesmo de tratamentos inadequados, né? Em que as doses não foram vistas de forma correta. E aí, a gente sabe, como toda profissão, como toda especialidade, a gente pode passar uma medicação achando que para aquele paciente vai funcionar bem e de repente ela deixa ele um pouco mais sedado. Mas se você tem um vínculo bom com o médico, você vai, olha, eu estou ficando muito sonolento. E aí a gente já vai adequar aquela dose para que a pessoa fique bem. Eu acho que é isso, né? Essa troca, esse diálogo com o médico. Porque, na verdade, se a gente for pensar, cada paciente é único, né? Exatamente. Não tem como você garantir que a dose de um vai ser igual, efetiva, a mesma resposta que do outro. Exatamente. Legal. E o quinto, já é o quinto? É o quinto já? Nossa, a gente foi muito rápida. E o quinto mito é: medicamentos psiquiátricos são desnecessários. Aí essa aqui vai para o meu lado. Terapia é o suficiente. Esse paciente não precisa de remédio, porque só com a terapia, ou só não, porque terapia é muita coisa, não vou desmerecer meu trabalho. Terapia acaba curando tudo ali, sem precisar ir do psiquiatra. Você já ouviu isso? Muitas vezes, Mari. E o contrário também, né? O contrário do paciente também. achar que só o medicamento é suficiente, que ele não precisa de terapia, que ele está ótimo com remédio. É um tratamento combinado. Então, a gente tem algumas situações em que realmente um remédio não é necessário. Então, tem transtornos, tem situações mais leves e que a gente consegue, com mudanças de hábito de vida, melhorar aquela situação. Então, se eu estou em um caso de uma ansiedade leve, se eu tenho uma depressão leve, até depressão, eu consigo, com alimentação adequada, né, com a mudança, né, na vida. E aí, claro, né, com a terapia adequada, com uma prática de exercício físico, com uma noite de sono boa. A gente vai adequando essas situações e esse paciente pode melhorar sem o remédio. Mas quando a gente está falando de casos graves, né, até moderados ou graves, não. E não dá para a gente ficar brincando, brincar de pega-pega com o paciente. É muito triste a gente imaginar que com a possibilidade de tratar, a gente ainda tem pacientes que chegam a um ato extremo, né, de tirar a própria vida. E é uma situação que poderia ter sido modificada se a pessoa tivesse sido assistida, tivesse feito um tratamento de forma adequada. Então, é um tratamento bem combinado. E assim, né, Lilian, eu acho incrível isso que você falou, porque assim, eu já ouvi muitos colegas psicólogos falando, não vou encaminhar para o psiquiatra, porque não, vou aumentar a terapia e vai dar certo. E eu falo que eu sou farmacêutica também, né? Olha, não sabia? Não! Minha primeira graduação é em farmácia. E eu falo que o conhecimento da medicação, dos mecanismos e do papel da medicação é que faz muita diferença também na minha prática, porque eu entendo que tem casos que a gente consegue manejar e tem casos que a gente precisa de um suporte medicamentoso, pelo menos por um período. E então, assim, eu falo que essa parceria
entre psicólogo e psiquiatra é que faz a diferença no tratamento do paciente Com mesmo. certeza. Porque também, Lilian, só medicação, esse paciente, eu falo que ele precisa da medicação, em alguns precisam, mas a terapia faz com que ele desenvolva estratégias para lidar com a vida. Sim. Ele consiga corrigir as distorções cognitivas que todos nós temos. Então, nossa, eu sou... Eu acho que, principalmente para aquele paciente muito grave, o medicamento ele entra para organizar ali e até dar espaço para a terapia ser Com efetiva, certeza. né, Mari? Porque, exatamente, o paciente muito ativado, ele não consegue nem se concentrar naquilo que é trabalhado em terapia. Exatamente. Não Ou se o consegue. paciente está muito delirante, se o paciente está com muita alucinação. Esse paciente, se a gente não der o suporte medicamentoso, a terapia não vai funcionar. Não tem porquê, na verdade, fazer terapia. Porque, assim, acaba ficando tudo tão bagunçado e perdido naquele mundo mesmo, né? Exatamente. E é quando a gente combina, né? Eu acho que um é tão importante quanto o outro, Com na certeza. verdade. Eu concordo plenamente com você. E não vejo uma disputa. Não, né? pelo Não amor é de Deus. uma parceria que Não, funciona super meu paciente bem. vai lá na Lília, ouve minha mensagem. Aham. Acaba a consulta, Lília, olha, o paciente tal. Então, assim, eu acho que essa troca é que faz realmente as coisas, o trabalho acontecer. Sim. Né? E falando de vocês, né, Mari, psicólogos, tem um papel importante. Sim. Porque muitas vezes você já tem um vínculo com esse paciente, eles confiam já. Então, se o psicólogo orienta, conhece um pouquinho do remédio, orienta, ajuda o paciente naquela fase inicial que muitas vezes tem efeito colateral. E aí aguentar, né? Ficam assustados. Não, vou ficar assim para sempre. E não, é aquela fase em que o remédio a pessoa está se adaptando ao medicamento. E aí o psicólogo também tem um papel importante. Muito importante. De Eu ajudar. falo que é uma pena que o psicólogo sabe tão pouco de medicamento. A gente deveria estudar muito mais farmacologia, porque se estudar mais, eu acho que conseguiria contribuir melhor para o tratamento, porque aí com conhecimento você não fala besteira e não atrapalha o trabalho do psiquiatra. E o psiquiatra também não atrapalha né, do psicólogo, porque também tem, né? Tem uns que falam assim, não precisa de terapia, só o remédio vai funcionar. Só o remédio e não é vai verdade. funcionar. Um tratamento combinado, o que paciente fala. melhora muito mais. Ele melhora mais rápido Com certeza. e de uma forma sustentada. Sim. O paciente que está sendo assistido pela terapia e com remédio, depois a gente consegue, inclusive, tirar o remédio. Esse é o objetivo, eu Esse acho, é o né? objetivo. Esse é o né? objetivo. E ele seguir. Sim, com certeza. Bom, e aí o sexto mito. Quem começa a tomar medicação nunca mais consegue parar, que é o que a gente já até falou, né? A gente falou um pouquinho, né? Aí, isso é muito individual. A maioria dos pacientes, quando tratado no início e tratado de forma adequada, consegue parar o remédio. Então, se eu tenho um paciente que está no primeiro episódio depressivo, uma pessoa funcional, e aí, de repente, né, numa mudança ali, ela faz um quadro depressivo. E a gente trata e zera os sintomas desse paciente completamente, e com a terapia adequada, ele vai fazer ali um tratamento por um período, e aí depois ele vai poder ficar sem o remédio. Com certeza. Mas, muitas vezes, essa recusa ou a demora em procurar ajuda faz com que o transtorno vai cronificando. E aí ele vai cronificando. Aí é mais difícil. E aí é mais difícil. E outra coisa é que é aquilo que nós falamos no começo. O paciente começa a medicação, se sente melhor e não fecha o ciclo do tratamento, gente. E aí o que vai acontecer? Ele vai melhorar, aí depois de alguns meses ele vai voltar a ter crise. E aí pode acontecer daquele remédio que estava ajudando não funcionar mais. Isso é bem ruim. E aí também aquela dose que era precisa de um aumento muito grande, porque a gente expõe o cérebro, né, a uma medicação, e aí mas não dá o tempo do cérebro se equilibrar de verdade. Olha só e aí depois o paciente, quanto mais crise, mais difícil fica para fazer o tratamento e para ele voltar completamente. Olha só, então, gente. Muitas vezes Olha ficam só, sintomas gente. residuais. Então, assim, se você começar com o tratamento, a gente vai até o fim. É igual um antibiótico, né? Começa um antibiótico que é para 7 dias ou para 14 dias e para antes. Como que fica, né?
Aí a pessoa vai selecionando as bactérias existentes. Então, é a mesma mesmo. coisa, Mari. Você fez uma analogia ótima. Não é? Né? Então, se toma um antibiótico certo, gente, olha, toma um remédio psiquiátrico certo e só para esse tratamento com a prescrição e indicação médica, gente, ó, porque só o médico, eu falo assim, só o médico que prescreveu que pode tirar, porque senão não dá certo. Exatamente, né? E aí nós vamos para o sétimo mito, que é o que? Medicamentos psiquiátricos são uma solução imediata? Hoje a gente anda no mundo da pressa, Rápido, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Então a pessoa demora, isso é engraçado. As pessoas às vezes engraçado. demoram anos Pra buscar ajuda. Mas aí quando ela busca ajuda, ela quer estar Ontem. ótima no dia seguinte. Isso não existe. Os medicamentos precisam entrar em equilíbrio. Então, tem uma fase de adaptação, de ajuste de dose, para aquele remédio faça efeito. De um modo geral, demora ali 2 a 3 semanas para o paciente perceber uma melhora, e aí ele vai melhorar mesmo depois de 45, 60 dias. Sabe que eu ouvi já de algumas pessoas, Lilian, assim, que os 15 primeiros dias de medicação são muito desafiadores, né? Algumas pessoas falam assim, já ouvi de algumas pessoas assim, se você fica muito mal nesses 15 primeiros dias é porque o remédio vai ser bom depois. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Porque às vezes o remédio está tendo mais efeito colateral do que benefício e a gente precisa trocar. O que acontece é assim, no início você tem muito efeito colateral e isso vai diminuindo e o efeito do remédio que está aqui embaixo, ele vai subindo. Tá. Então, é isso que a gente espera, que é aquela fase de adaptação em que tem alguns efeitos, né? Que as pessoas, os mais comuns, dão um pouco de dor de cabeça, um pouquinho de náusea, um pouco mais de sonolência, uma sensação que a cabeça está pesada. Esses efeitos, eles vão diminuindo e a maioria deles acaba por completo com 14 dias. Olha só. E o efeito terapêutico, que é o que a gente quer, ele vai começando devagarzinho. E geralmente com 2 semanas, aí a pessoa, opa, parece que eu estou ficando melhor. E aí ela vai melhorando, até 60 dias em que a maioria dos pacientes já está muito bem. Olha só. E aí é o desafio de manter esse paciente no tratamento. Manter o tratamento, é bem isso. Para ele entender que ele precisa fazer uma manutenção. Então, são fases de tratamento, né? Aquela fase aguda e depois entra a fase de manutenção. Tem um prazo, assim, por exemplo, tem que fazer um ciclo de, 6 meses, de 1 ano, ou esse é relativo com cada caso? Isso é bem relativo. Quando a gente fala em depressão, por exemplo, se a gente está no primeiro episódio depressivo, a gente precisa fazer um tratamento mínimo de 6 meses. 6 meses depois que o paciente está bem. O paciente fala para mim, agora eu estou ótimo, agora eu voltei a ser quem eu sou. Aí eu falo, então agora a gente vai começar a contar, né, o prazo de manutenção de tratamento. Então, ele vai ser de 6 meses, mas ele pode ser estendido aí para 2 anos. Então, não tem tratamento menos de 6 meses. Olha só, gente, isso é sério, hein? Começou a tomar, tem gente que com 1 mês, 2 meses, 3 meses já está suspendendo o tratamento. Também aí entra um pouco da pessoa achar que ela tem que ser forte. Que não, agora eu já estou forte. Mas não é, a gente está falando de patologia. Só que a gente não tem isso escrito ainda, né, Mari? Não tem. Num tem exame. Assim, detalhar, um exame físico, um exame laboratorial, né, que meça, né? Porque quando a gente tiver isso disponível, se em algum momento a gente tiver, eu acho que vai mudar um pouco da forma com que as pessoas percebem a saúde mental também. E você falou da diabetes e eu fiquei pensando numa coisa, né? Existe um tipo de diabetes que precisa de insulina, que é quando é totalmente dependente. Mas tem uma diabetes que é a que é mais frequente, se a gente for pensar, que é tipo 2, em que a pessoa precisa da medicação, mas se ela tiver também uma boa qualidade de vida, alimentação, atividade física, ela pode um dia ficar sem a medicação. Sim. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a depressão ela é bem parecida, vamos pensar assim, com uma diabetes, que você precisa de todo um suporte que você pode ficar sem precisar da medicação, mas você precisa buscar todas as ajudas, não só a depressão, né? Todo transtorno mental, a não ser os transtornos crônicos,
que realmente evoluem, têm um prognóstico diferente, né? Então, a soma de medidas que você vai fazer para melhorar, né, tanto a atividade física, a alimentação, a terapia, buscar rede de apoio, tudo isso é que faz realmente o tratamento ser mais curto, eu acho que tem em termos de... Sim, vamos pensar assim, que a pessoa está, por exemplo, um trabalho que está um trabalho extremamente estressante e que a pessoa realmente ficou adoecida naquele meio. Aí ela começa o tratamento e aí ela melhora. Só que se ela não sai desse trabalho, o gatilho tá lá. Se ela não modifica, às vezes ela não precisa sair do trabalho, mas ela precisa melhorar a dinâmica ali daquele trabalho. Né? Porque também não dá simplesmente vai, então peço demissão, né? Não é tão simples. Dá vontade. Mas a pessoa, com a terapia, ela consegue modificar a dinâmica, a relação com os outros. A ela interpretação das situações. Ela consegue colocar e respeitar o próprio limite, né? Consegue pedir ajuda. Então, essa pessoa que está fazendo esse trabalho junto com o remédio, ela vai poder ficar sem remédio. Vai. Agora, tem alguns pacientes que eles chegam e falam assim, olha, eu quero parar de tomar o remédio. Mas aí, quando a gente vai verificar as situações que precipitaram o adoecimento, não teve nenhuma mudança. Não teve mudança. Então, tá tudo igual. E aí, olha, como é que a gente vai parar o remédio se o que te adoeceu continua exatamente da mesma forma? Nossa, realmente, não tem jeito. E aí, não dá. Não dá. Aí eu falo, então vamos agora, né, modificar tudo isso para aí sim, daqui a um tempo a gente poder conversar sobre parar a medicação. Mas é um esforço. Porque tem que ter muita consciência, né, Lilian? A gente vive, igual você falou, do mundo imediatista, né? Sim. As pessoas, elas nem param muito para olhar para suas dificuldades e para tudo que está acontecendo. Elas só querem um resultado, né? Mágico. E aí a gente está, assim, de um jeito, ou as pessoas querem bloquear por completo, ou elas estão num completo descontrole. Exatamente. E aí a gente precisa desse equilíbrio, né, Mari? Precisa. Nós, profissionais. A gente também. A gente também. E todas as pessoas, né? Ai, com certeza. Que bate-papo legal. Tem até não tá ali, Mari, mas outras duas grandes preocupações que os pacientes têm com remédio psiquiátrico é sobre ganho de peso e sobre disfunção sexual. Fala sobre que isso. Os pacientes acabam tendo uma preocupação. Será que vou ter algum problema? Diminuição da libido. Isso, diminuição. Será que eu vou ter dificuldade ali com a ereção? Então, a pergunta seria, existe medicamentos psiquiátricos que a pessoa vai ter impotência ou ela... Coisas assim? Os homens têm uma preocupação muito grande. Entendi. E alguns não têm vergonha de falar. De perguntar, né? De perguntar. E muitos decidem não tomar o remédio porque tem medo disso. Então, vão na consulta. E aí... Mas, na verdade, hoje a gente tem uma gama de medicamento muito grande. E, antigamente, os remédios realmente eram associados à disfunção sexual. Muitos deles. Mas hoje não. Hoje, a grande maioria não altera em nada. Então, é possível fazer um tratamento, a pessoa melhorar. Porque isso também faz parte da qualidade de vida. Claro que faz, é a soma, né? É a soma. Imagina quanto prejuízo que isso pode ter no casamento. Exatamente. Então, também, de novo, a gente não pode passar um medicamento que está causando um prejuízo em alguém. Aí a gente troca, revê o remédio, revê dose. E hoje tem muita medicação disponível que realmente não afeta essa questão. Que legal, e o peso também, né? Mulher tem muito medo, né? Sim. Falar em ganhar peso já... Meu Deus, eu não posso nem ir perto. Nem da caixinha. E aí, de novo, a gente tem remédios que podem dar ganho de peso. Isso é fato, é uma dificuldade. Mas a gente também hoje tem muitos remédios que não alteram o peso. Mas aí, assim, o médico cuidadoso, né? Por exemplo, eu que tenho uma questão aí que vivo naquela linha ali, lutando contra a balança. O médico não vai me passar uma medicação que já potencialize aquilo que é uma queixa minha, né? Exatamente. A gente vai fazer escolhas de acordo com a história do paciente, de acordo com o perfil daquele paciente, para que o tratamento some a vida dele, e não o contrário. Claro. Ai, que lindo. Que bom. Você tem horário para amanhã? Tô brincando. Para você eu abro, mano. Que bom, que bom.
Ai, obrigada, que bate-papo legal. Eu que Olha, agradeço. você viu? Foi tranquilo. Foi. Ai, que bom. Tomara que agora, né, as pessoas comecem a Sim. ter um pouquinho menos de medo, né? Você do gostaria de tratamento. mandar algum recado para os pacientes, para quem, assim, sei lá, tipo assim, tem medo de ir no psiquiatra, vergonha, ou tem algum desses mitos? Você gostaria de mandar um recado para eles, assim? Eu acho Olhando para essa câmera. eu acho que a gente precisa, assim, né, se permitir melhorar. Acho que a palavra é essa, a gente acreditar que é possível mudar a forma, viver com menos sofrimento, causar menos sofrimento, e um tratamento adequado permite isso. Ah, que Então, lindo. fica o convite aí para as pessoas que estejam em sofrimento buscarem ajuda. Que bom, que bom. Pessoal, vocês ouviram o convite, né? Então, assim, se você conhece alguém ou se você está precisando de ajuda, não hesite em procurar. A gente pode viver mais leve, não arrastar corrente de sofrimento a vida toda. A gente pode mudar realmente, né? E aí buscar ajuda é que faz toda a diferença. Obrigada, Sim, eu que obrigada agradeço o mesmo. convite. Gostei muito. Olha, aí foi Eu um que papo agradeço. muito 10. Obrigada. Um beijo para vocês. Espero que vocês gostem do nosso episódio, tenham gostado do nosso episódio e que vocês possam acompanhar a gente nos outros. Um beijo.